Olá pessoal, no dia de hoje penso que os democratas do mundo inteiro, os que refletem as misérias do mundo, de alguma maneira haverão de se lembrar e homenagear um grande homem da América Latina, e falo de Salvador Allende, que morreu nesse dia, há 46 anos atrás, com ataques que foram feitos ao Palácio de La Moneda, que é a sede do governo chileno. Divulgaram muito uma versão de que ele teria se suicidado, mas há um áudio que é emocionante, se ouve as bombas explodindo, e ele, nos seus minutos derradeiros, fazendo a defesa de uma sociedade mais justa, de forma absolutamente corajosa. Portanto, da minha parte, eu interpreto como assassinato. Não consigo imaginar um homem daquele, mesmo sob intensa coação física, emocional, ele teria se suicidado. E a direita brasileira, como se aprendeu a dizer, aquela que não usa garfo e faca à mesa, pelos seus maus modos, por sua ignorância militante, por não respeitar o divergente, que chama qualquer um da esquerda de esquerdopata. Eu tenho uma tese: o cara que acusa o outro de esquerdopata com certeza nunca foi primeiro aluno da classe. Quem era Allende? Allende era um médico, classe média alta. O pai, alto funcionário público da República Chilena, serviu em altos postos em várias partes do seu país e, portanto, cursou medicina, e com esta trajetória, com esta origem, fundou o Partido Socialista Chileno. É bom a gente pensar, por que alguém que nós poderíamos apelidar de berço de ouro, pela uma família bem estruturada, tendo acesso a uma boa educação, enfim, se dispõe a fundar um partido socialista. A base, eu diria, mais honrada que qualquer ser humano pode se apoiar é o sentimento de solidariedade. É você ver um outro ser humano e ter a sensibilidade de entender a sua circunstância, o seu momento, e ter a disposição de ajudar, de contribuir, sem menosprezar, sem humilhar, para que todos os seres humanos tenham uma vida digna, consiga educar os filhos, ter trabalho, enfim, uma vida decente. Não é fácil, especialmente sob o capitalismo. Se a gente pegar os Estados Unidos da América, que é o maior império da história da humanidade, uma riqueza incalculável, todo mundo sabe disso, lá tem miséria, lá tem extrema pobreza, lá tem sofrimento onde ninguém se solidariza. Daí eu também quero homenagear singelamente Salvador Allende. E quero ler aqui uma frase que talvez diga muito da sua visão e do Brasil. Ele diz: não basta que
que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Esta segunda parte, poucos refletem, mas é só qualquer um de nós se colocar na condição de uma pessoa negra, pobre, que tenha no máximo ensino fundamental. Eu estou falando daqueles que são 70, 75, 80% dos assassinados no Brasil. É só pensar nessa realidade que a gente entende perfeitamente a dimensão, o significado maiúsculo de que a lei também precisa ser igual para todos. E quando eu falei aqui do Brasil, é porque nós estamos vivendo situações onde, no Rio de Janeiro, por exemplo, diminuiu o número de assassinatos, mas aumentou a letalidade praticada por forças policiais. Então, diz respeito também, neste momento, no Brasil, homenagear Allende, um democrata, que para ganhar a eleição presidencial perdeu 3 primeiro. Antes foi senador, depois disputou a primeira, a segunda, a terceira vez, perdeu todas, ganhou na 4ª vez. E foi derrubado pelo Pinochet, porque Pinochet e mais, digamos, os seus aliados dentro das Forças Armadas não suportavam ver um governo que olhasse para aquela camada mais pobre, mais sofrida. E aí nós vamos chegar no Bolsonaro, não tem jeito. O Bolsonaro defende ditaduras, defendeu Stroessner, que é o ditador paraguaio, defende Pinochet, e como parte da demonstração que eu quero fazer, vou relembrar o que a gente acabou de falar agora, 2, 3 dias atrás. Bolsonaro atacou de forma baixa a Michelle Bachelet, também ex-presidente do Chile. O que o Bolsonaro falou, só para relembrar? Se não fosse Pinochet, vocês tinham transformado o Chile em Cuba. Bobagem. E sendo que o pai da Michelle Bachelet morreu preso, torturado, sendo um general da Força Aérea chilena. Isso nos faz não apenas pensar, como termos a dimensão do que significa a liberdade do ser humano. A liberdade de pensar, de falar, de expor, de fazer escolhas. E até para fazer um lembrete também. O vídeo que nós divulgamos também, vocês devem ter visto de várias formas, da conversa entre o Macron e o Piñera, que é o atual presidente do Chile e é de direita, voltando àquela comparação, né? É uma direita que usa garfo e faca, ou seja, pelo menos não dá nenhuma demonstração atualmente de incivilidade. O Piñera sai em defesa da Bachelet. O chanceler daquele país, nomeado por um presidente de direita, defendeu a ex-presidente. Disseram mais, a senhora Bachelet é muito respeitada por nós. Então nós temos que lutar para que o Brasil chegue nesse nível de civilidade. Para que o Brasil se convença definitivamente que a democracia é o melhor caminho. E aí, lamentavelmente, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, ontem
Ele diz o seguinte: a democracia, mais ou menos o seguinte, a democracia dificulta fazer as mudanças que o Brasil precisa. É quando todo mundo, do vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que falou assim, essa declaração merece desprezo. Ele então culpa a imprensa, dizendo que a imprensa distorceu o que ele falou. Não. Se fosse a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, podia até alguém que se iludisse com ele. E sob orientação política do governo Bolsonaro, o Brasil acabou de votar na Organização dos Estados Americanos, contrariamente a uma proposta da Costa Rica, que defendia o quê? Uma manifestação da OEA, que vai ser levada para ser debatida da ONU, para impedir a aventura armada na Venezuela. Pois bem, o Brasil votou contrariamente. Portanto, essa história de invadir a Venezuela para loucamente interferir nos assuntos internos de um país que vai custar muitas vidas, Honda, se não discursos, são ações, se não são ações, são os discursos do atual governo brasileiro. Então, que nós tenhamos cada vez mais homens da estirpe de Salvador Allende, mulheres também, claro, com convicções de justiça, de liberdade, de transformação. Daí, eu também me somo a tantos que homenageiam hoje Salvador Allende.